Então, Platão irá trabalhar que nessa matéria eterna, Deus grava os seus objetivos, seus propósitos, seus planos. Seus planos, seus feitos de amor no amor imersos. É outro verso desse poema do Augusto dos Anjos. Matéria cósmica. Esse então é o celeiro de tudo que existe de material. E mergulhado nesse celeiro de energias, e aqui eu lembrei da criança, Nossa Senhora Aparecida, o mar. Esse é o mar. E os peixinhos desse mar são as consciências, os princípios inteligentes do universo. As inteligências criadas pela inteligência suprema, com o DNA da divindade. Esses são os peixes mergulhados nesse oceano de energia cósmica. E prossegue então Platão no Timeu. Ele diz que a matéria do nosso orbe foi pensada pelo demiurgo, foi planejada pelo demiurgo. Olha isso, pensada, planejada pelo demiurgo. O demiurgo buscou nesse celeiro de energia e formou o nosso orbe dentro do que era possível. E o demiurgo é a alma do mundo. Alma do mundo. Por quê? Porque esse Platão, embora tenha vivido aproximadamente uns 500 antes de Cristo, não é que ele leu o Livro dos Espíritos? Danado esse Platão. Ele vai dizer o seguinte: essa matéria precisa de uma inteligência para que ela se organize. Ela é energia pura, mas ela precisa ser organizada, e só uma consciência, somente uma inteligência consegue ordenar a matéria. A inteligência que ordenou o mundo é o demiurgo da Terra. E aqui você fecha o livro Timeu. Coloca na estante. E abre outro. Revista Espírita, fevereiro de 1868. Vem o espírito Lacordaire. Eu vou ler um parágrafo, só umzinho. Para ler de perto tem que tirar os óculos. Ele diz assim: há muitos espíritos superiores que concorrerão poderosamente para a obra regeneradora, mas nem todos são Messias. É preciso distinguir. E ele vai lá no item 3 e vai definir Messias, o ungido, o escolhido, o ungido. Messias
seres superiores. Aí você tem que lembrar lá da escala espírita. Espíritos imperfeitos, espíritos bons e os espíritos superiores. Seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste. Mais alto grau da hierarquia celeste. Depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Infalível aqui no sentido de falência humana. Então, mesmo encarnados, eles não estão mais sujeitos à falência moral. É nesse sentido. Mesmo encarnados. Pode estar encarnado, desencarnado. Admitidos. Olha isso aqui. É Lacordaire, é Revista Espírita. Admitidos. Admitido é o seguinte: você chega lá e fala, posso entrar? Você não. Aí chega o Cristo. Posso entrar? Pode. Pode entrar. Admitidos nos conselhos do Altíssimo. Então, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, possui conselhos, assembleias. Então, admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente sua palavra. Eu disse diretamente, eu não falei por WhatsApp, nem por Instagram, nem por Facebook, eu disse diretamente, é o que eu estou lendo. Deus fala diretamente com esses seres, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir a palavra. Então, Deus manifesta-se a eles, e eles agora, qual o encargo que ele recebe? Porque Messias é isso, é dar um encargo. É você dar um encargo a alguém. Qual o encargo desses espíritos? Transmitir a vontade de Deus e executar a vontade de Deus. Verdadeiros representantes da divindade. Olha isso aqui, gente. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento. Ou seja, eles acessam o pensamento de Deus. É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais. Missões gerais, leia-se, missões planetárias. Planetárias, cujos detalhes de execução são confiados a outros. Então, detalhes, outros executam. Aqui formou-se o quadro. Espíritos chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste. Ou nas lindas palavras de André Luiz, inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível. Indescritível. Então eu queria aqui puxar um pouquinho da imaginação de todos. Talvez aqui nesse auditório imenso, nós tenhamos uma amostra da linda diversidade da criação divina. Então nós podemos perceber aqui nesse auditório algumas almas
que tem uma profunda paixão pela música, né, Natasha? Mas eu vejo outras aqui ligadas às artes visuais, ao desenho, à arquitetura, etc, etc. Vejo também aqui os calculistas, os engenheiros, engenheiro elétrico, engenheiro civil, engenheiro de Minas, as muitas engenharias, as muitas químicas, as muitas físicas, a turma da linguagem, os linguistas, ou os beletristas, os poetas, os escritores. Vejo aqui os sociólogos, aqueles que se apaixonam pela movimentação das comunidades e dos grupos humanos. Mas vejo aqui também os antropólogos, apaixonados pela evolução da espécie humana, os geólogos, um conjunto de interesses, e cada um de nós tentando expressar e tentando dar vazão a esses potenciais da alma, potenciais ligados ao sentimento, potenciais ligados à inteligência, à cognição, potenciais ligados à imaginação, à criação, à arte, desenvolvendo e aprimorando esses dons. Você desenvolve e sempre encontra alguém mais desenvolvido que você. Estuda, 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 e surge alguém que parece fazer tudo o que você faz. Mais rápido, mais simples. E você reconhece que é alguém que percorreu mais essa estrada do que você. Então você talvez tenha alguns poemazinhos aí, grafados, e aí você chega aqui e olha e tem Augusto dos Anjos, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade. E você pensa, meu Deus, a estrada vai ser longa, não vai ser fácil. E então você encarna, desencarna, estaciona, anda um passo, estaciona, anda um passo, volta um, estaciona, anda mais um, e lentamente vai fazendo o seu progresso. E então, seguindo os princípios que estão estabelecidos na questão 100 e diante do Livro dos Espíritos, que é a escala espírita, que é a reflexão dos espíritos de Kardec sobre a evolução espiritual, você atinge o terceiro nível. Os espíritos superiores se torna um espírito puro. E dizem, eu não sei, mas dizem que é assim, uma festa bonita. A última desencarnação. Talvez nem seja aqui nesse orbe. Você é recebido numa festa linda e aqueles tutores espirituais que te acompanharam por 300 mil anos, 500 mil anos, 5 milhões de anos, 1 bilhão de anos, vão chegar para você e falar, meu Deus, você está tão bonito, ou tão bonita. Eu lembro quando você era uma ameba. Guardava já essas características. Era uma ameba ansiosa. Uma ameba hiperativa. E agora, espírito puro. Bem-vindo. A jornada começa agora. E aí você fala, mudaram de novo?
as regras da Previdência. Eu não vou me aposentar? Não! Não!